Aprovar a gravação. Boa noite a todos. Então, eu me chamo Sheila, juntamente com os meus colegas as Thalias, o Daniel, a Tiele, o Valdecir, o Vinícius, a Viviane, o William e o Yuri. Nós viemos apresentar, então, um seminário sobre a cultura do tremoço, Lupinus albus, e também, então, esse trabalho está sendo desenvolvido na disciplina de Plantas Graníferas 2. A importância socioeconômica. É uma leguminosa com alto teor de proteína. Cada 100 gramas de tremoço tem 44 gramas de proteína. As principais espécies do tremoço cultivadas no mundo são Lupinus albus, Lupinus angustifolia, Lupinus luteus e Lupinus mutabilis. Os principais países produtores de tremoço são na América do Sul, Chile e na Argentina. Já na Austrália e na África do Sul, há um aumento na produção do tremoço branco. No Brasil, as diferentes espécies de lúpinos são cultivadas principalmente como adubo verde, forrageiras e ornamentais. Então, a origem. Sua descoberta foi há 3.000 anos antes de Cristo. Os centros de origem da oleaginosa são Bacia do Mediterrâneo, Norte e Centro da África. E no continente sul-americano, sendo que várias espécies são cultivadas principalmente em climas temperados. Seu cultivo foi estabelecido na época do Império Romano e foi praticado no Egito há 2.000 anos antes de Cristo. Ele chegou no Brasil junto com os imigrantes portugueses e italianos e os plantios comerciais e experimentos em Minas Gerais em 1973. Então, o tremoço ele é utilizado em estratégias de recuperação de solos compactados e também com baixa retenção hídrica. Ele é muito empregado no campo como cobertura e também serve como proteção contra a erosão, devido à sua alta produção de massa seca e massa verde. A planta também ela se enquadra dentro de uma classe selecionada para sistemas de manejo conservacionista, assim como a maioria das plantas de cobertura. O tremoço também ele é utilizado na alimentação humana e na alimentação animal. É utilizada também no enriquecimento de pães, por ter uma característica de não ter um cheiro tão ativo e nem um gosto tão amargo. Então, quanto à taxonomia do tremoço, ela é do reino Plantae, da divisão Magnoliophyta, da classe Magnoliopsida e a ordem Fabaceae. É da família da Fabáceas, subfamília Faboidae, gênero Lupinus e da espécie Albus. Com referência à morfologia. Então, o tremoço é uma planta herbácea anual, apresentando crescimento ereto, a altura em torno de 45 centímetros e adaptada às condições de clima frio, clima temperado, e amena, que é o clima subtemperial. Então, a germinação é epígea e as folhas são compostas geralmente de 7 folíolos, na mesma altura do pecíolo, são os digitais alongados e de cor verde. Então, ainda sobre a morfologia, as inflorescências são então os cachos, são brancos, papilonados e racemose. As flores ainda são hermafroditas com 5 estames curtos e mais 5 longos, como a gente pode ver na foto ao lado. Os frutos são no formato de uma vagem, contém pelos e as sementes são brancas e achatadas. E no seu interior, então, tem no máximo 7 sementes, como a gente pode ver na imagem ao lado. As plantas são rústicas e apresentam folíolos e ramos pilosos, com alto teor de substâncias resiníferas, sendo mecanismos de proteção e adaptação a condições edafoclimáticas de determinadas regiões.
Então, elas apresentam elevada pilosidade da planta, o que proporciona uma diminuição na transpiração. Então, além disso, esses organismos do gênero, eles desenvolvem um sistema radicular pivotante, muito vigoroso e profundo, que podem chegar até 1,5 metros, o que vai facilitar a busca de água e nutrientes, então também vai favorecer a descompactação do solo, e por isso ela então se encaixa no manejo conservacionista. Aqui, então, nós temos os estágios de desenvolvimento do tremoço. Então, o primeiro estágio seria a emergência, onde ocorre a presença dos cotilédones até a primeira folha verdadeira. O segundo, então, que seria a planta, onde há as primeiras folhas verdadeiras e os cotilédones eles caem. E o terceiro estágio seria o de roseta. Depois ocorre a elongação, que é o início da formação da primeira inflorescência. Depois ocorre a floração da haste principal. A segunda floração, que dá o início à formação das vagens na haste principal. E a terceira floração, que ela vai dar, se ocorrer a formação das vagens no talo principal. Já o oitavo estágio, então, ocorre a formação das vagens nas hastes secundárias. E o nono estágio e último seria quando a planta ela atinge a maturação, então seria a planta madura. O clima. A maioria das espécies se desenvolve em faixas de temperatura de 15 a 25 graus. O tremoço se adapta bem em climas quentes e úmidos e exige dias longos. É sensível à seca, mas resiste bem a uma estiagem temporária, pois tem um sistema profundo de raízes, como a Sheila já explicou, que pode chegar a 1,5 metros. O tremoço de flor branca, Lupinus albus, exige temperatura acima de 14 graus e dias com 13 horas de duração no período de emergência da planta e na floração. Nas fases de florescimento e enchimento de grãos, necessita de temperatura baixa e resiste a 3 a 4 graus abaixo de zero. Então, sobre o zoneamento agroclimático, não se tem zoneamento agrícola para a cultura do tremoço. Então, a ecofisiologia é um pouquinho sobre a ecofisiologia. Além de ela ser um excelente controle de plantas invasoras devido à permanência da palhada do tremoço sobre a superfície do solo, causando então o abafamento das sementes presentes no banco de sementes do solo. O tremoço, mesmo em solos pobres de fósforo, cálcio e magnésio, eles acumulam um alto teor de nitrogênio, justamente por ele ser pertencente à família das fabáceas, causando então um efeito alelopático em benefício às culturas exploradas após o período de adubação nitrogenada. Então, devido à FBN, ele vai proporcionar o nitrogênio para a cultura sucessora. Alguns extratos aquosos, então, das folhas frescas da leguminosa do tremoço, elas podem apresentar um possível efeito alelopático, interferindo apenas o crescimento da raiz, porém isso não é comprovado cientificamente. Entretanto, as plantas de importância econômica, o efeito inibitório expressivo é confirmado pela redução ou inibição da germinação e o desenvolvimento inicial das plantas invasoras, devido então ao efeito alelopático. Quanto à nutrição mineral, então, do tremoço, os solos em que se adapta melhor são os arenosos, de média fertilidade e de ácidos a neutros. O Lupinus albus se desenvolve bem com o pH acima de 5,5 e melhor providos de cálcio. Deve-se preferir também solos profundos e bem drenados. Então, com referência à adubação, a adubação nitrogenada para a cultura do tremoço, ela não é recomendada devido à eficiência da fixação biológica de nitrogênio do ar. Então, por estíper de risóbio. Então, a inoculação deve ser feita à sombra e o inoculante deve ser mantido em temperatura menor que 25 graus.
que tem uma tabelinha ali se referenciando ali a interpretação do teor de fósforo e potássio, questão do solo, a situação da quantidade que se coloca, quantos quilos por hectare, tem a situação muito baixa, na primeira coloca 140, segunda 80, questão do potássio de 130, na primeira aplicação, na segunda 90, e assim tem a questão de baixa, chegando até a questão muito alta, chegando de 0, e menor ou igual a 30 na segunda, e no potássio também na situação ali de 0 a menor ou igual a 50. Bom, agora falar um pouco então sobre o manejo do solo. É fundamental conhecer o comportamento da planta de cobertura antes de levá-la a campo. Características importantes para observar na hora da escolha são a velocidade de crescimento inicial, eficiência na cobertura do solo, a capacidade de reciclagem de nutrientes, sistema radicular profundo e bem desenvolvido, elevada produção de fitomassa, resistência à seca, resistência à geada, baixo nível de ataque de pragas e doenças, tolerância à baixa fertilidade, capacidade de adaptação a solos degradados e não ter comportamento de invasor. Cada espécie de planta de cobertura pode ter efeitos diferentes sobre as culturas implantadas na sequência. Por isso, aconselha-se que leve em consideração o fator mais limitante na produção cultural comercial. Por exemplo, se eu trabalho com uma cultura altamente exigente em nitrogênio, como é o caso do milho, é interessante que entre as culturas que estão nessa área haja alguma leguminosa, porque elas são fixadoras naturais de nitrogênio, como, por exemplo, então, implantar o tremoço antes dessas culturas. Em um solo com baixo teor de matéria orgânica, a dica é incluir plantas de cobertura que fixam maior quantidade de carbono em menor tempo e que tenham raízes agressivas e profundas e bastante massa seca, como por exemplo o tremoço. Então, o tremoço, ele vem como uma opção para rotação de culturas. Então, para o inverno, como a gente tem o exemplo do tremoço branco, temos também os tremoços azuis, que são ótimos para cobertura, porque eles são invasivos devido a apresentarem, então, a característica da raiz pivotante. Então, eles são chamados de plantas de cobertura de inverno, devido ao seu período de semeadura poder ser desde o fim do verão, que se daria no início de março, ou até o início do inverno, que seria em junho. Então, aqui, como que é o ciclo vegetativo das cultivares? Então, o ciclo vegetativo da cultivar a par 24, que também é conhecida como Vila Velha, é de 130 a 140 dias. Então, ela teve origem no Iapar, então, que foi o que obtentor, e também o ano de lançamento dela é de 1987, e o número do registro é 2403, e o número de manutenção 61. Então, tem-se a data de registro oficial dela, 13/5/1999. A semeadura. A época preferencial vai de abril a julho, mas a intenção de produzir grãos é preferível se fazer o mais cedo possível. O espaçamento indicado para a produção de grãos é de 70 a 80 centímetros, com 8 a 10 sementes por metro. Para a semeadura, pode-se usar a mesma semeadora de soja, com regulagem para o número de sementes desejados. A profundidade do plantio deve ser de 3 a 5 centímetros. O plantio pode ser direto, com vantagem de permitir um maior controle de erosão e de favorecer a conservação do solo. Então, sobre o estabelecimento da cultura, a sua germinação pode levar de 10 a 20 dias, gerando um banco de plântulas de alta densidade. Aqui do lado a gente tem um gráfico sobre o efeito da densidade da sementeira nos componentes de rendimento do tremoço branco. A gente pode ver que com o aumento da população potencial, tu não tem o aumento equivalente da população emergida, mas tu tem o aumento
da população emergida em cima da... quando você aumenta a população exponencial. Então, um estudo realizado por Arthur Amaral e Ivo Franco, que avaliaram o efeito da densidade de sementeira nos componentes de rendimento de tremoço branco, avaliaram também duas densidades de semeadura, na qual, então, eles avaliaram a produção de grãos em gramas por planta. Eles avaliaram uma densidade com uma menor densidade e uma um pouco mais denso, e obtiveram esse resultado, que vai de encontro, então, com outro estudo realizado por Barbosa et al. No ano de 2011. Os dois concluíram, então, que o rendimento por planta ele é superior nas densidades menores, sendo, então, o plantio com menor densidade vai ter uma maior produção de grãos final. Então, quanto ao manejo, o tremoço ele é utilizado no cultivo intercalar como leguminosa de outono e inverno, na substituição de capim ou de bagaço de cana como cobertura vegetal do solo. Quimicamente, os efeitos da utilização do tremoço na rotação de culturas melhoram o teor de matéria orgânica, a mobilização de nutrientes e o enriquecimento com nitrogênio. O espaçamento de plantio entre linhas ele é realizado conforme o objetivo do plantio, onde linhas com distância de 17 centímetros são determinadas para plantios de contenção, de arenização pela maior produção de biomassa e o acúmulo de nutrientes, enquanto que espaçamentos maiores tendem a proporcionar maior produção de sementes. Quando empregado em consórcio com outras culturas, como, por exemplo, a aveia preta, o espaçamento de 25 centímetros entre linhas apresenta as melhores produtividades de fito, massa verde e seca, né? Então, o tremoço é muito utilizado como adubo verde no inverno, pois plantas de sua família têm capacidade de aumentar o nitrogênio no solo quando deixadas sobre a cobertura, além de servir como também proteção ao solo. Na floração, o tremoço aumenta de forma considerável a produção de sementes, atribuindo-se tal fato à presença dos insetos. Apesar de haver produção interessante de sementes através da autofecundação, então, desta forma, recomenda-se a presença de 2 caixas de abelha, que seria o viável por hectare plantado. Então, devido à maturação uniforme das sementes, a colheita pode ser realizada de forma mecanizada por meio de colheitadeira convencional, como também ainda pode ser realizada através do corte da planta e posteriormente a trilha. O tremoço branco apresenta elevada produção de massa vegetal, assim realizando uma boa cobertura de solo. Mantendo sua umidade, o sistema radicular pivotante profundo pode atingir até 1 metro de profundidade, atuando na descompactação do solo. Os benefícios, então, do tremoço para o solo. Ele influencia positivamente na recuperação, manutenção e melhoria dos recursos naturais, viabilizando produtividades mais elevadas da cultura. A própria planta do tremoço acaba fornecendo nutrientes para a cultura que virá em seguida e é utilizada como adubação verde. O tremoço produz muita matéria orgânica, o que aumenta a capacidade de infiltração de água, protegendo o solo contra a erosão. O sombreamento que a cultura proporciona é outro fator que contribui para a melhoria do solo, tornando-o mais úmido, mais fofo e com melhor estrutura. Culturas exigentes de nitrogênio, como por exemplo o milho, são beneficiadas quando plantadas em rodízio com a cultura do tremoço. Bom, aqui temos um gráfico que apresenta algumas informações. Ali ele fala sobre algumas resistências, por exemplo, a resistência à seca, que é média, a resistência ao frio, que é alta,
a resistência à umidade, que é baixa, a resistência à cigarrinha, que é alta, e a resistência ao sombreamento, que é baixa. Também fala do seu ciclo vegetativo, que é anual, a sua forma de crescimento, que é arbustivo direto, o seu nível de fertilidade do solo é médio, e para adubação, geralmente utiliza-se, então, a adubação verde, ele é utilizado para adubação verde para produção de grãos. E também é indicado para a produção e recuperação das condições físicas e biológicas do solo. Então, como é realizada a colheita, o transporte e o armazenamento? A colheita, então, do tremoço para a produção de grãos, ela deve ser realizada no final de novembro ou até, então, meados de dezembro. Então, ela pode ser realizada pela mesma colheitadeira da soja ou do trigo, mas deve ser realizada, então, pela parte da manhã. Mas por que pela parte da manhã? Porque o tremoço, ele apresenta uma decência natural, então, pela parte da manhã terá mais umidade, o que desfavorecerá a decência natural. Então, a produtividade da cultura, ela pode variar entre 1.300 e 2.200 quilos por hectare. Então, aqui, só a título de curiosidade, nós trouxemos um exemplo de uma farinha de tremoço branco, então, cerca de 400 gramas, ela equivale, então, a R$ 29,43. A composição nutricional por 100 gramas de tremoço, ela tem 407 calorias, 44,3 gramas de proteína, então ela é rica em proteína, 90 miligramas de cálcio, 545 miligramas de fósforo, 6,3 miligramas de ferro, 0,28 miligramas de vitamina B, 0,5 miligramas de vitamina B2. Então, seja, essa planta é rica em nutrientes. Então, sobre as doenças que atacam o tremoço, as principais a gente pode citar a antracnose, a mancha marrom, doenças da raiz, a murcha, a podridão do caule, mofo pardo, viroses e alguns insetos, que serão falados mais à frente. Então, começando pela antracnose, elas são lesões, então, que se caracterizam por manchas escuras, um pouco rebaixadas sobre os cotilédones, hastes ou vagens. Sobre essas lesões, então, ela é possível ver uma camada de conídeos de fungos de cor alaranjada, e também pode-se observar lesões sobre as folhas e os pecíolos das folhas. Então, quando há o ataque nas hastes da planta, observa-se que a parte que não é atacada continua o seu crescimento normal, e isso causa, então, um entortamento das hastes. E quando existe o ataque nas vagens e no micélio, o micélio, então, do fungo também penetra nas sementes próximas, e então essas são o veículo para as infecções primárias das novas lavouras. Então, sendo possível, sim, acabar levando essa doença de uma lavoura para outra. Ainda sobre a antracnose, esta ela sobrevive sobre sementes infectadas e sobre restos de plantas. Se as sementes infectadas são semeadas, elas emergirão em algumas plântulas com cotiledôneos infectados. Essas, então, são chamadas infecções primárias. Destas para as plantas vizinhas e sob condições favoráveis. Toda a lavoura, então, ela é atacada. E essas são as infecções secundárias. Os esporos, eles são disseminados de uma planta para outra através das gotículas da chuva. O período de infecção, ele vai do aparecimento dos primeiros sintomas e da esporulação, que é de 1 a 2 semanas, e o desenvolvimento do fungo, ele é mais rápido, em uma temperatura mais alta de 25 a 29 graus. O controle da antracnose, então, ele é feito através do uso de sementes sadias, tratamento de sementes, controle químico da lavoura e também a rotação de culturas. Temos também das doenças mancha marrom, que manifesta ali sobre as folhas, onde são observadas as manchas de coloração marrom, com diâmetro de
de milímetros, né, a 1 centímetro, que cresce lentamente até ocuparem toda a área da folha. E esta vem com o tempo morrer e cair, né? Então, o ataque sobre a asta é mais perigoso que sobre a folha, especialmente em plantas jovens, pois em condições climáticas úmidas e frias pode levar à morte da planta. Então, sobre as vagens, as manchas também podem se desenvolver, de onde se dá a penetração até a semente. A infecção primária se dá especialmente por restos de cultura, mas também pode ser por sementes. Ocorre especialmente sob as condições climáticas úmidas e frias. O controle, como agente causal, sobrevive em restos de cultura e em forma de camidosporos no solo. A rotação de culturas, que é um intervalo de 2 a 3 anos, é muito importante, então, para evitar esses problemas. As doenças do sistema radicular causadoras, então, da murchadeira. A Rhizoctone fusário ocorrem combinadamente. Supõe-se que a planta primeiro é atacada por Rhizoctonia e após ocorre o ataque secundário do fusário. As plantas, então, murcham e a base do talo e as raízes apodrecem. O controle se dá através de um desenvolvimento sadio da planta, reduz-se sensivelmente os danos, o ataque é mais intenso onde o solo é compactado, e a rotação de culturas também é fundamental importância, então, para tirar as plantas hospedeiras. A podridão do talo. Ocorre em condições de clima frio e chuvoso. Também a umidade alta e a densidade de plantas podem favorecer o ataque. O agente pode sobreviver em forma de esclerócios por vários anos no solo. O controle para isso é a redução do ataque tremoso. Para a redução do ataque tremoso deve ser distanciados na rotação de culturas em no mínimo 4 ou 5 anos. Os restos de plantas atacadas devem ser destruídos. Deve-se ter o cuidado de não usar semente com esclerócios. O mofo pardo. Tem O mofo pardo. Então, o agente causador ataca como um parasita débil. Então, os tremoços que já foram estressados por outros agentes prejudiciais. Então, as plantas que elas já tenham sofrido algum estresse biótico, abiótico, como, por exemplo, a geada ou elevadas densidades de plantio, elas ficam mais suscetíveis ao ataque dessa doença. Então, quando esse ataque ele ocorre forte, ele pode causar o quebramento do caule com danos severos. Já as viroses, como os sintomas podem ser observados o mosaico, a folha estreita, a redução do crescimento ou até mesmo o abortamento de flores, que vai estar diretamente ligado com as perdas de produção. A virose ela é transmitida por semente em proporções ínfimas e também os insetos, então, eles são considerados os principais vetores, então, de viroses. Agora as pragas. A primeira, a mosca da semente, Délia platura. O adulto é uma mosca que apresenta coloração pardo cinzentada, atinge 8 milímetros de comprimento e caracteriza-se por apresentar o abdômen pequeno em relação ao tamanho das asas. A postura é realizada no solo, junto às plantas, em início de decomposição ou em matéria orgânica. O ciclo biológico se completa num período aproximado a 15 dias em ambiente de temperatura média elevada. Os danos dos ovos eclodem as larvas que penetram na semente, nos cotilédones ou na parte subterrânea da planta, de onde se alimentam e causam sua morte. E o controle é somente no tratamento de semente com inseticida. Então, sobre a broca da raiz do tremoço, o inseto adulto é uma pequena mariposa. Ela apresenta uma coloração geral rosa, com franjas longas e espessas nas bordas das asas. A sua oviposição é realizada no solo, junto com a planta. Os danos causados pela broca da raiz
As lagartas desenvolvem-se na parte subterrânea das plantas de tremoço, alimentam-se das raízes secundárias e do córtex da raiz pivotante. Elas cavam galerias ao redor da raiz principal e até a superfície do solo. Essas galerias impedem a passagem de seiva e são locais de penetração de patógenos que provocam o apodrecimento do sistema radicular. Sobre o controle, não se conhecem métodos de controle para essa praga. Então, uma outra praga na cultura do tremoço é o gorgulho da raiz. É um coleóptero que, quando adulto, apresenta uma forma típica de curculionídeo, possui uma coloração cinza, algumas vezes está sempre sujo de terra, devido ao seu habitat, que é galerias no solo, mede em torno de 1,5 cm de comprimento. Os danos, então, quando na fase larval, eles consomem as raízes secundárias e os nódulos, e também o córtex da raiz pivotante. Eles deslocam-se sempre no sentido longitudinal da fileira da cultura, causando então a morte de várias plântulas durante o desenvolvimento da larva. Os danos eles são observados no início do desenvolvimento da planta, causando principalmente diminuição no estande inicial e no estabelecimento da cultura. E o controle possui ineficiência de inseticidas, mas pode ter resultado no preparo de solo com o controle da praga. Outra praga, então, é o besourinho preto. Ele apresenta uma coloração pardo escura ou preta, geralmente sujos de terra. Eles medem em torno de 6 milímetros de comprimento e realizam a postura no solo. Passam a fase de pupa no solo em câmaras pulpais construídas pelas larvas. E quanto aos danos causados, então, os adultos e as larvas desses insetos, eles alimentam-se de raízes secundárias e do córtex da raiz pivotante, que vai até a superfície do solo. Durante o dia, eles encontram-se agrupados debaixo de torrões ou restos culturais. Aparentemente, a alimentação ocorre com maior intensidade durante a noite. E o controle, então, ele não existe indicações e nem métodos de controle para essa praga. Outra praga é a lagarta rosca, Elasmopalpus lignocelos, que esses insetos são de ocorrência esporádica, podendo causar danos apenas quando a cultura for semeada e ocorre em área já infestada com as lagartas. E esta, durante a germinação das plantas, esteja num tamanho em que a sua voracidade é maior. O controle. Então, a semeadura em áreas com a ausência das lagartas ou com o preparo de solo, com 3 semanas de antecedência, tem que ser eliminando as plantas hospedeiras. É uma limpeza diária. Outra praga, então, é a broca das ponteiras, que é Epinotia aporema. O adulto é uma mariposa de coloração geral pardo escura, com pequenos desenhos esbranquiçados nas asas. Ela realiza a postura nas folhas ou nos brotos novos. Os danos, então, as larvas no início do desenvolvimento raspam as folhas e após penetram nas ponteiras, onde se desenvolvem, causando galerias descendentes do xilema. Atacam também o caule, as hastes e as folhas. A morte das ponteiras é o sintoma mais típico, com a redução na formação de racimos. E ali embaixo a gente pode ver a imagem então da fase da broca das ponteiras. A mosca minadora de folha. Os adultos são moscas de tamanho pequeno, que medem em torno de 2 milímetros de comprimento, como na foto ao lado. Apresentam coloração pardo escura, com manchas amareladas bem nítidas. A postura, então, é realizada no interior do tecido das plantas e o período de incubação dos ovos dura em torno de 2 dias. A fase de pupa ocorre no solo durante um período de 8 dias. Os danos são pelas lagartas desses insetos que cavam galerias sob a epiderme da folha, junto às nervuras da planta,
consomem o parênquima, provocando amarelecimento e morte das folhas. A ocorrência de danos ela é mais intensa na fase final do desenvolvimento do tremoço, que é após a floração. A mosca do caule. O adulto é uma pequena mosca com aspecto preto brilhante, medido em torno de 3 milímetros de comprimento. Realiza a postura no interior do tecido vegetal macio, geralmente no caule. Os danos. As larvas desenvolvem-se no xilema do caule, da raiz pivotante ou das hastes da planta, onde cavam galerias, dificultando a circulação da seiva. Nesses locais, observa-se a penetração de micro-organismos que provocam o apodrecimento do xilema, dando-lhe uma coloração parda escura, marrom ou avermelhada. As plantas atacadas geralmente apresentam reduções da altura e distância entre nós, engrossamento na base do caule e poucos legumes, configurando um aspecto de nanismo ou deficiência de nutrientes. O gorgulho, ou também broca do caule, que é o apion. Então, os adultos eles vão apresentar uma forma típica de curculionídeos, com um rastro longo e fino, com coloração geral cinza escura. Então, eles realizam a postura em pequenos orifícios dos seus ovos, e onde são cavados pelos adultos. Então, essa postura ela ocorre no caule das plantas. Quando esses insetos eles passam para a fase de pupa, eles empupam no solo. Os danos, então, as larvas elas vão causar os danos devido a escavarem galerias no caule, e essas larvas elas acabam se alimentando do xilema, onde vai causar o enfraquecimento da planta. Então, atacam principalmente a parte basal do caule, que vai ocasionar o tombamento em caso de ventos fortes, então tornando o caule interno oco. As plantas, geralmente, elas vão se recuperar do dano do inseto, não havendo a necessidade do controle, mas isso não quer dizer que a planta ela não vai sofrer reduções em sua produtividade. A vaquinha, então, que é a diabrótica especiosa, então a postura dos ovos delas é feita no solo, junto às plantas. Então as larvas elas vão se desenvolver no solo, que vão passar para a fase de pupa e em câmaras pulpais. Então a larva dela é conhecida como a larva alfinete. Qual que são os seus danos? Elas atacam os cotilédonos logo após a germinação, então que é a fase em que pode causar os maiores danos. Os insetos, no entanto, ele vai ocorrer até o final do desenvolvimento da cultura, consumindo tanto as folhas como as pétalas, o pedicelo e também partes verdes da planta, então na sua totalidade. Algumas vezes também vai ocorrer a preocupação pela presença dos adultos nas inflorescências, porém, nesses locais eles consomem as pétalas e o néctar. Raramente, então, eles danificam a estrutura reprodutiva da planta. Então, o que pode também, se isso vier a acontecer, vai impedir a formação de legumes e de grãos, então também reduzindo assim a sua produtividade. A lagarta do tremoço, Peridroma salcia. A mariposa apresenta coloração pardo escura, quase preta, com pequenos desenhos sobre as asas. Passam a fase de pupa no solo, em câmaras pulpais, construídas pelas lagartas. Os danos: as larvas consomem as folhas, inflorescências e legumes. O principal dano do inseto ocorre na fase de enchimento de legume, quando a lagarta perfura a vagem e consome os grãos. Nos locais danificados pelas lagartas dos legumes, ocorre o desenvolvimento de micro-organismos que provocam a fermentação e a formação de espuma típica de coloração branca, podendo ocorrer o apodrecimento desta parte da planta. Então, outra praga é a lagarta mede-palmo. Os adultos apresentam coloração parda escura, com desenhos esbranquiçados. A postura é realizada individualmente nas folhas das plantas e a incubação dos ovos dura 4 dias.
Sobre os danos, as lagartas consomem folhas e danificam legumes, onde penetram patógenos que podem causar doenças no grão. Sobre o controle, é feito por inimigos naturais, especialmente a Copidossoma truncatellum. Então, uma outra praga que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos, não só na cultura do tremoço, é a trips, na qual então os adultos eles apresentam coloração pardo escura e as ninfas amarelas ou alaranjadas, medem então em torno de 2 milímetros de comprimento e se movimentam com muita agilidade. Os principais danos então nas ninfas e adultos é que elas punclonam as células das plantas com o rosto, causando-lhes então ferimento, e alimentam-se da seiva exudata desses locais. As áreas atacadas, então, elas apresentam um aspecto prateado e um ressecamento, principalmente na parte de baixo da folha. Nos locais da alimentação, então, liberam as fezes, que formam pequenos pontos pretos. Então, atacam também as inflorescências, onde podem afetar a polinização e também a formação dos legumes. E nas folhas, então, elas causam um enrugamento ou uma área com clorose. A clorose da trips, então, ela é bem significativa, podendo causar dano em toda a planta, e também ela está ligada à perca de água da planta, principalmente em períodos de estiagem. O percevejo preto, ele apresenta aspecto geral preto e mede em torno de 7 milímetros de comprimento. Ele tem a postura realizada no solo e os danos causados, então, quanto adultos e ninfas, eles vivem nas partes subterrâneas das plantas, onde sugam a seiva e injetam a saliva que é tóxica e causa a morte das raízes. Essas plantas, então, elas apresentam um amarelecimento e sintomas gerais de deficiência de nutrientes. Então, vamos apresentar nossas referências. O grupo ali agradece. Agradecemos ao professor Redim e aos colegas ali. E esta é a nossa apresentação. Obrigado.